manifesto pela regulamentação do DRT, artistas e profissionais de espetáculo e entretenimento. Como artista brasileiro, eu venho por meio desse ato solicitar a atenção da sociedade, órgãos públicos e organizações em geral comprometidas com a cultura e a arte no Brasil para a necessidade de regulamentar a profissão de artista e de técnicos de espetáculo no Brasil. Estou sabendo que está a entrar em pauta no STF a votação da ADPF 293, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que busca questionar a necessidade do diploma para o exercício da profissão de artista e de técnico de espetáculo. Na prática, essa resolução proposta pelos ministros do STF propõe o fim do DRT no Brasil, argumentando que, segundo a Constituição brasileira, os artigos 5º e 215 estabelecem a manifestação artística e o acesso à cultura como direito de todos. A profissão de artista existe no Brasil há muitos anos e é muito plural, englobando os artistas de mídia, de televisão, cinematografia, teatro, publicidade, circo, arte de rua e manifestações culturais, além de técnicos capacitados para a operação de equipamentos de som, de imagem, montagem de estruturas para palcos, festas e decorações diversas, contando atualmente com centenas de universidades e cursos técnicos superiores de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, que têm formado milhares de profissionais todo ano. No entanto, entendo que as leis que regulamentam a profissão estão desatualizadas, causando imenso risco para a estabilidade financeira e trabalhista da classe, além de entender que a medida proposta pelos ministros do STF de extinguir o registro profissional DRT irá ocasionar um sucateamento total da profissão como um todo. Essa medida irá permitir todo tipo de contratação abusiva ou situações de trabalho informal para a classe, inviabilizando o plano de aposentadoria de carreira e agravando ainda mais a concorrência desleal no meio, além de permitir um número ainda maior da presença de pessoas mal intencionadas que se valem da fragilidade da lei para obterem privilégios em detrimento da ética, desvalorizando uma classe que representa por si só um dos maiores tesouros nacionais, a cultura. A lei de número 6.533, de 24 de maio de 1978, que embora reconheça a profissão e institua bases para exercermos o nosso trabalho, necessita de ser atualizada, contemplando a atual realidade dos meios de comunicação e dos diferentes tipos de trabalho existentes na área cultural. O artigo 5, inciso 13 da Constituição Federal declara como livre o exercício da livre expressão artística. Acredito que sim, esse é um direito de todos, mas não leva em consideração a existência do profissional da cultura e da arte. Visto que as liberdades individuais estão asseguradas também pela Constituição, sem que isso signifique a desregulamentação ou extinção das denominações referentes a outras classes e categorias de trabalhadores, como é o caso da OAB ou do CRM, acredito ser tendenciosa a interpretação de que a profissão de artista organizada como uma categoria sindicalizada possa ferir de alguma forma a Constituição. Acredito ainda que a extinção do DRT
agravaria uma situação recorrente, que é de colocar a sociedade à mercê de pessoas despreparadas, com formação equivocada, ou provenientes de outras áreas profissionais, que vejam fazer artístico somente como um passatempo. Em se tratando de situações que envolvam grandes responsabilidades, como a montagem e manutenção de estruturas metálicas, a operação de equipamentos de difícil funcionamento, como microfones, câmeras, gruas, etc., ou do ensino, prática e difusão da arte em seu mais alto nível técnico e estético, é necessária a presença de profissionais qualificados, com anos de estudo, experiência, prática e não de mão de obra barata. Necessitamos e merecemos, como classe organizada, de termos avanços quanto à regulamentação da profissão, pois não medimos esforços físicos, intelectuais e financeiros. Nos qualificamos em cursos livres, cursos técnicos, graduações, aprimoramento profissional, quer seja através do ensino informal e das tradições artísticas, quer seja em instituições com autorização do MEC, além de pagarmos impostos. No ano de 2011, a classe artística paulistana e a população em geral se mobilizou contra o fechamento do Cinema Belas Artes, patrimônio cultural da cidade, e conseguimos reverter seu fechamento, que seria uma grande tragédia para a história do local, um dos poucos cinemas de rua ainda em atividade na cidade. Estamos atualmente em um processo crescente de organização das várias categorias ligadas à profissão de artistas e profissionais de espetáculo, tendo criado a Lei do Artista de Rua da cidade de São Paulo, Lei de número 15.776, de 29 de maio de 2013, que foi seguida em diversas outras cidades e estados da União. Em 19 de dezembro de 2014, foi criada a Associação Brasileira de Malabarismo e Circo, a Abramala, durante a Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo, a partir de um movimento circense no Brasil com mais de 20 anos de intensa atividade cultural. Com a criação de eventos de grandes proporções, como a Virada Cultural no estado de São Paulo, o Carnaval no sambódromo e nas ruas, o crescimento do mercado publicitário, assim como a constante presença de shows, espetáculos musicais ou circenses estrangeiros sendo realizados no Brasil, é evidente o aquecimento do mercado, bem como a necessidade de profissionais qualificados para trabalharem, ainda que de forma temporária, nessas ocasiões. Para finalizar, é importantíssimo que não nos deixemos enganar por manobras jurídicas alheias à nossa realidade. É importantíssimo também celebrar nossas conquistas e continuar avançando todos os dias para manter a arte em foco e o DRT como um direito.